Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Sentar, Black. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abre comigo rapidamente lá em Êxodo 3. Vou ler alguns versículos de algo que Deus trouxe ao meu coração nesse dia. Êxodo 3. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, e do Heveu, e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também veio a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Glória ao Senhor pela tua palavra, que nós possamos entendê-la nesse momento, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Queridos, quando eu leio a palavra do Senhor e começo a ver a vida de Moisés, eu começo a entender como Deus fala conosco, aquilo que Deus quer falar. Deus fala como? Como Deus fala na nossa vida? O que Deus quer falar na nossa vida? Às vezes nós não prestamos atenção naquilo que Deus quer falar conosco. E eu começo a ler a história de Moisés, porque aqui Deus fala com Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés. Naquele momento, Moisés estava ali, talvez caminhando, apacentando as ovelhas, mas pensando em algo, pensando no seu povo, pensando talvez longe, mas ele começa a ver uma sarça pegando fogo, e ele se aproxima daquela sarça por curiosidade. Ele vê maravilha, a sarça ardendo e pegava fogo, mas não se consumia, não se destruía. E você sabe que fogo no meio do mato, no meio das coisas, quando está pegando, o fogo destrói. Eu ando por aí, na época de seca, nas viagens, várias vezes eu peguei fumaça, eu peguei fogo na estrada, nos pastos queimando.
e o fogo destrói. Mas aqui o fogo não destruía a sarça. Então Moisés se aproxima e olha, e começa a falar, e Deus o chama. E Deus começa a falar com Moisés nesse momento. E quando ele chama Moisés, ele chama o nome de Moisés 2 vezes. Ele fala, Moisés, Moisés. E Moisés respondeu, eis-me aqui. E aí Deus começa a falar com Moisés e falar sobre as orações que ele ouviu, o clamor que ele ouviu do povo no Egito, o povo de Moisés. E todos sabem, quem nunca leu a história de Moisés, ou você começar a ir lá no capítulo 2, começa a história do nascimento de Moisés, e toda a história de Moisés, tudo aquilo que Moisés passou na sua vida, e eu não conheço ninguém mais interessante aqui como Moisés, que teve uma reviravolta. Então, querido, eu quero te dizer, se você que acha que Deus não tem um plano na sua vida, começa a ler a história de Moisés. Você vai ver o plano que Deus tinha na vida de Moisés, tudo aquilo que Deus tinha para Moisés, desde quando ele nasce, desde quando sua mãe esconde ele, porque Faraó queria matar todas as crianças. Aí a sua mãe coloca ele num cesto e coloca num rio, e Moisés vai para aquele rio, e a filha de Faraó, naquele momento, vai se banhar no rio, e naquele momento estava ali, e ela acaba adotando aquela criança. Mas Moisés não era alguém do palácio, era alguém adotado, ele era um hebreu. Mas Moisés teve uma vida boa, uma vida ali que estudou, teve estudo, teve conhecimento, teve sabedoria. E depois de grande, Moisés passa a ter essa vida de querer conhecer a sua família, e vai conhecer a sua família, e conhecer o seu povo. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés, e muitas coisas aconteceram na vida de Moisés. Quando ele vai defender o seu povo, ele acaba matando um egípcio, matando alguém. Mas ele teve que fugir, porque ele ia ser morto. E Deus faz ele levar ele do outro lado do deserto, e começa onde ele encontra Jetro, onde ele encontra, e ele acaba casando com a filha de Jetro, onde ele começa a ser pastor de ovelhas, onde ele passa a ter uma vida totalmente diferente. Mas os planos de Deus eram que Moisés voltasse, que Moisés fosse o salvador do seu povo, que Moisés fosse o líder. E Deus fala com ele. Querido, o que eu quero dizer com essa palavra é que Deus fala conosco em todo o tempo, e Deus quer falar de maneira conosco que às vezes nós não entendemos, e Deus fala de várias maneiras. Aonde nós estivermos, se a gente colocar a nossa vida diante de Deus e parar para ouvir Deus, porque muitas vezes nós só queremos falar. Às vezes nós estamos orando e nós falando, e nós não ouvimos Deus falar. Eu passei a noite inteira orando. Mas tem momentos que você tem que orar, mas tem momentos que você só tem que colocar a cara no pó, orar, falar com Deus e parar para ouvir, ficar sozinho, quietinho. Começa a observar as plantas, começa a observar as vidas das outras pessoas. Às vezes chega alguém e fala com você, que você nem conhece a pessoa, e fala algo, você fala, é a resposta do que eu estava precisando. Quantas vezes aconteceu isso? Deus já falou comigo na minha boca mesmo. Uma vez eu estava na Jocum, lá no Rio, e todo dia de manhã, às 6 horas, nós saíamos para meditar na palavra do Senhor. E aquele dia eu saí e falei, fala comigo, Senhor, fala comigo, e tal, e Deus não tinha falado nada ainda comigo de manhã, mas aí à tarde, depois eu soube uma resposta, que eu ia sair com uma equipe. Mas eu jovem, eu queria, né? Normalmente nós queremos que quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente sempre quer ir, eu vou com o Guga, que ele é legal, eu quero ir nessa equipe do Guga, eu quero ir na equipe do outro, eu quero ir nessa equipe. E eu fiquei bravo naquele momento, eu queria ir numa equipe e eu fui para outra, era para ir para uma cidade, e eu acabei ficando no Rio mesmo. Eu queria ir para o interior do Rio, e eu acabei ficando no Rio, indo para a Baixada Fluminense, e eu não queria. Acabei indo fazer outras coisas.
E eu comecei a questionar com Deus, aí falei, Deus, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Comecei a questionar, e aí da minha boca mesmo saiu, por que eu quero tratar isso na sua vida? E eu olhei para trás, quem falou comigo? E eu falei da minha própria boca, e Deus usou a minha própria boca para falar que Deus queria tratar comigo, que eu iria para aquele lugar, porque Deus queria tratar algo na minha vida, que eu não tinha que só sair com as pessoas que eu gostava, só com aquelas pessoas que era legal, mas com aquelas que talvez era uma perseguição na minha vida, era uma aprovação, mas que eu tinha que amar do mesmo jeito, que eu tinha que gostar do mesmo jeito. E é assim que Deus faz, Deus usa a nossa vida, Deus usa de maneira, Deus fala através do pastor falando, Deus fala através do obreiro, que às vezes chega de manhã e conta até uma história dele, olha, estou passando uma dificuldade, e você fala, Jesus, Deus está falando algo para mim, Deus quer que eu ajude. Talvez você está na rua e Deus vai falar com você através de uma pessoa que você nunca viu. Quantos de nós somos assim? Aqui Deus falou com Moisés, chamou ele e falou ali, ó, claramente. Deus falou através de uma sarça pegando fogo. E Deus fala com Moisés, e Deus fala que ouviu as orações do povo, e era ele que tinha que voltar, era ele que ia ser o líder, era ele que ia salvar aquele povo. Olha, vai lá e fala com o faraó, é você. Mas como? O coração de faraó era endurecido. Mas como que eu vou falar? Se eu voltar, eu vou morrer. Não, você volta. E Moisés obedeceu e voltou. E Deus começou a usar Moisés para fazer as coisas que tinham que acontecer. Deus não faz isso, Moisés fazia. Deus começou a mandar as pragas. Deus começou a fazer um monte de coisa. Mas o faraó continuava com o coração endurecido. Eram os planos. Quando Deus fala. E quando Deus fala, meu querido, você pode correr para onde quiser. Você tem que obedecer quando Deus fala com você. Quantos de nós Deus fala, você fala, não é comigo não. Deus está mandando você para um lado, você fala, não é comigo não. Ah não, lá não vou não. Ó, Deus fala, ó, vai lá e fala com fulano e tal. Vai lá e bate naquela porta, porque é lá que eu vou abrir a porta. Você fala, ah, mas não é ali não, mandei o currículo meu lá para o outro lado. Foi em outro lugar que eu mandei meu currículo, não é lá que eu estou pedindo, mas Deus está falando, é lá, Deus está abrindo uma porta, é lá que Deus está mandando você bater, e você fica questionando com Deus, aí você fala assim, nossa, mas eu orei, Deus não falou nada, mas você parou para ouvir o que Deus falou com você? Você parou para ver se realmente não era? Quantos de nós somos assim, querido? Que passamos por algum lugar, e nós estamos orando por aquilo, mas só porque a porta talvez não é tão bonita do jeito que nós, no nosso sonho, não é. Eu sempre brinco em casa com a minha esposa, eu lembro do pastor Luciano Granado, ele veio aqui, ele ministrou algumas vezes, e ele falava que ele chegava numa igreja, do amigo dele, uma igrejinha, pô, a igreja parecia que estava caindo nos pedaços, e o pastor falava assim, ó, a catedral de pé. E ele falava, onde você está vendo catedral? E toda vez, ó, a catedral de pé, vamos louvar a catedral de pé. E ele falava, mas aonde? E ele falava, não vi, a catedral ali, esse pastor está, né, meu amigo, você está doido. E o pastor tinha fé. Pouco tempo ele foi ministrar na igreja desse pastor. O pastor convidou ele da igreja nova. Quando ele chegou lá, era realmente uma catedral. Porque aquele pastor tinha fé. Deus já estava falando para ele que ia fazer uma catedral. Mas às vezes a gente olha, só uma porta fechada. Ah não, estudei tanto para entrar num lugarzinho desse aí, meu currículo é bom, mandando. Ou outros falam assim, ah não, mas aí não vai dar certo não, porque essa porta aí é grande. E eu não tenho nem estudo para entrar nisso aí, não tenho uma faculdade para entrar aí. Talvez é lá que Deus vai te usar, é lá que Deus vai te abençoar, talvez é lá que Deus vai pôr alguém para pagar uma faculdade para você naquela empresa. Eu tenho amigos que saíram daqui e entrou numa empresa que não tinha nem estudo. O patrão gostou dele, porque obedecia, era crente, pagando todos os cursos,
pagou os cursos, depois mandou ele para os Estados Unidos, numa empresa lá. Foi lá e ele terminou os estudos da faculdade lá. As oportunidades que vieram para eles foram as oportunidades que ele foi só obedecendo. E Deus foi honrando a vida dele. É assim que Deus faz a nossa vida, querido. Deus fala quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Basta nós pararmos para ouvir. Às vezes nós fazemos as coisas correndo, as coisas com pressa, viemos para o culto com pressa, porque temos outros compromissos, e fazemos um monte de coisa. Mas nós não paramos para ouvir Deus. Levantamos de manhã e não paramos para ouvir Deus. Quantos de nós? Esses dias de manhã eu levantei, já na correria, nem falei com Deus, já fui logo brigando, discutindo, porque eu pisei num monte de água. Parecia que estava, e aquele negócio, mas como? Está alagando o meu apartamento? Está chegando o final do ano, e no último dia, onde eu vou arrumar alguém? Eu já comecei a questionar, onde eu vou arrumar alguém para arrumar agora? E eu discutindo, acordando minha esposa e fazendo mal. Depois eu fui para o banheiro tomar banho. E eu comecei a pedir perdão para Deus debaixo do chuveiro. E Deus me perdoa. Eu nem falei com o Senhor, já estou preocupado. Eu saí, também antes de sair, minha esposa orou e disse: fique em paz, tudo vai dar certo. Passamos o dia e eu orando, preocupado. Aí liguei para o síndico viajando, mas ele resolveu. Ele falou: estou aqui, mas eu estou resolvendo. E mandou alguém lá para resolver o problema da minha casa. É assim que Deus cuida de nós, mas às vezes nós não falamos com Ele. Nós brigamos, nós falamos e nós já vamos dando brecha para que Satanás entre e tira a nossa paz logo de manhã. Logo de manhã, as coisas acontecendo. Quem não sai de manhã e tem algo em conta, fala assim: hoje o dia vai ser bom. Mas às vezes a gente encontra algumas coisas, algumas pedras para o caminho. No último momento, acontece alguma coisa. Quinta-feira estávamos aqui, louvando o Senhor. Estava aguardando o primo chegar e o primo teve um contratempo antes de vir para o culto. Mas ele veio, porque Deus é fiel. É ou não é, primão? Deus é fiel. Deus honra aquele que serve. Pode estar passando a tempestade que for, mas nós vamos chegar nos nossos compromissos, porque Deus honra, Deus guarda e Deus abençoa em todo o tempo. Eu não sei o contratempo que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas deixa Deus falar. Porque quando Ele falar, pode ter certeza que Ele vai honrar a sua vida. Que Deus abençoe nessa manhã. Que Deus possa abençoar de maneira especial a sua vida. Aonde você estiver nos ouvindo, que Deus possa ministrar o seu coração. Que você possa guardar essa palavra no seu coração nessa manhã de domingo, em nome de Jesus.